Eu sou a Alice Araújo e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Oi, gente bonito! Sejam bem-vindos para mais um episódio do seu podcast favorito. Antes de tudo, eu tenho que dizer uma notícia maravilhosa que é: sejam bem-vindos à nova era do Keeping Cast. É isso mesmo, gente, tem nova era chegando. Tá muito linda, tá maravilhosa, a gente fez com muito carinho e assim, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque além de um visual novo, maravilhoso, a gente vai ter o quê? Episódios novos, episódios extras vindo aí, que são assim, são o supra-sumo da perfeição, sabe? Vão ser os seus episódios favoritos, eu tenho certeza absoluta. E assim, pra você não perder nada sobre a nossa nova era, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, @KeepingCast no Instagram e no Twitter, e também seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Recados dados, é hora das boas-vindas. Eu estou mais uma vez acompanhada da pessoa que mais testa a minha paciência nessa equipe, o Gustavo. Quem é ela? O Keeping Cast tá de cara nova, nem reconheci. I'm sorry, the Keeping Cast can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead, gente. É isso aí, uma segunda temporada cheia de novidades. A gente vai entregar tudo pra vocês. Depois dessa referência a Taylor Swift, gente, eu até retiro o que eu disse. Gente, o Gustavo é um amor de pessoa, tá? Isso Ele é um mesmo. ser maravilhoso, iluminado, tá bom? Merece tudo de bom. E bom, gente, infelizmente o Boni não pode estar aqui com a gente, mas vocês não precisam se preocupar. O Gustavo não brigou com ele continua na equipe, tá tudo certo. E assim, pra não ficar só eu e o Gustavo, porque convenhamos, isso seria uma guerra, a gente tá muito bem acompanhado do Jonathan, a pessoa mais fofa dessa equipe e o maior fã de Coldplay da nossa equipe também. Quem diria, eu não ia sumir daqui nunca. Tô de volta. E bom, gente, chega de enrolação, vamos ao que interessa. A ideia desse episódio surgiu de um lugar que acho que a gente nunca imaginou que surgiria, que é uma matéria do El País, que foi feita por um repórter que chama Miguel Angel Barguenho. Eu acho que é isso, se as minhas aulas de espanhol no ensino fundamental estiverem certas. E a matéria fala sobre o quê? A matéria fala sobre como o streaming e até mesmo a pandemia estão influenciando na extinção das bandas. Ou seja, é um tema bem filosófico, bem reflexivo, então eu nem vou ficar enrolando muito, não. Pra gente começar, eu acho bacana a gente ressaltar que... Por que nós estamos fazendo esse episódio? Basta você olhar as paradas da Billboard ou do Spotify. Os gêneros musicais que mais estão em alta lá, vamos pensar. A gente tem muito rap, principalmente nos Estados Unidos. Trap também. Pop também, que ano passado foi um ano muito forte pro mundo pop. E o reggaeton também. Mesmo a era Despacito já tendo passado, tipo o quê? 2, 3 anos, eu acho. O reggaeton ainda é um gênero que é muito forte. Tem números altíssimos. Absurdo. Um bom exemplo é o Bad Bunny, que, tipo, bateu recordes com a turnê que ele vai fazer nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas ainda escutam reggaeton, gente. E a gente tá falando sobre isso porque, basicamente, todos os gêneros que eu te falei não tem bandas, são só artistas solos. E aí a gente chega no maior exemplo que a gente pode te dar, que é, não tem banda, sabe? Acho que eu nunca vi uma banda de reggaeton, gente, sabe? Uma banda pop, não existe. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, gente, eu vou abrir a discussão pra vocês opinarem também sobre esse nosso assunto querido. Acho que o negócio que tangencia um pouco desse tema é aquele velho discurso de o rock morreu. Porque o rock, querendo ou não, é o lugar onde as bandas estão, onde, umas caixinhas de gêneros, todo mundo bota bandas e grupos. Assim, a gente vê grupos no pop, a gente vê, por exemplo, K-pop, que é cheio de grupo, a gente vê grupos em outras vertentes, por exemplo, no rap tem o Brockhampton, que é um grupo, não só uma pessoa, que eu acho que esse é um caso à parte no rap, né, não ter um solista, e sim uma junção de pessoas trabalhando juntas, mas enfim. O que eu acho dessa questão de um gênero concentrar muita coisa, esse gênero tá em alta, é isso, assim. O rock correu esse risco a vida toda de depender de muitas pessoas ao mesmo tempo, fazendo as suas bandas, os seus corres. E aí, com o rock, com as bandas sendo cada vez mais raras, o rock também acaba sendo cada vez mais desprivilegiado, né? Tava ouvindo rádio esses dias, a discussão era se o rock morreu ou não. Aí alguém falou, o rock não morreu, claro que ele não morreu, porque você vê as bandas, elas ainda hoje enchem estádios, fazem muitos shows, tem muitos fãs, não sei o quê. Ok, é válido. Mas até aí, que bandas estão enchendo os estádios? Quais bandas ainda tem muitos fãs e tal? São as mesmas bandas que tem vários fãs há 20 anos atrás. Você pega lá o Metallica da vida, pega o Guns N' Roses da vida, esses caras, eles não estão nas turnês e tudo mais por causa da carreira deles hoje, mas sim pelo que eles fizeram há muito, muito tempo atrás. Então, realmente, hoje, o rock é muito secundário, assim. E aí a gente vê, em contrapartida, as bandas novas que vão surgindo são cada vez mais escassas,
isso é verdade. E dificilmente elas conseguem espaço. Eu lembro que, por exemplo, no começo da década passada, o indie tava muito em alta. Então começou a eclodir Imagine Dragons, Foster the People, sabe? Essas bandas desse nicho aí, 1975. De certa forma, hoje, a gente acaba não consumindo muito isso. E aí, eu não sei se o rock está acabando porque as bandas estão acabando, ou as bandas estão acabando porque o rock está acabando. Mas acaba acontecendo uma relação meio mútua entre isso. E também dá pra gente destacar que o rock em si seria um movimento, né, de música. Então, com o tempo todo mudando, tudo mudando, os estilos estão cada vez mais convergindo e misturando todas as coisas. Então, essa essência de rock que todo mundo procura acaba sendo perdida quando, por exemplo, você pega várias influências latinas e coloca na sua música, várias influências do trap e coloca na sua música, e a sua música tem um tom totalmente diferente do que as pessoas querem puxar pro rock. Só que quem traz geralmente esse rock que faz a gente agitar e gritar, o rock que a gente sempre amou, são as bandas que exatamente parece que estão desaparecendo cada vez mais. Isso parece um processo muito complicado de se falar, porque o rock agora parece um gênero só alternativo. Ele tá de lado ali em algum ponto e no stream a gente quer uma coisa mais dançante latina, a gente quer trap, exemplo, Ariana Grande todo ano na parada. Acho que é basicamente explicar essa mudança dos gêneros musicais. Fica muito complicado encaixar o rock como tradicional rock. E também só pra aproveitar o gancho de que você falou de surge como alternativa, eu acho que é mais ou menos por aí também. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, os indicados do Grammy nas categorias de alternativa e nas categorias de rock, basicamente é assim. Alternativo é o rock de bandas novas, de artistas novos, e o gênero rock são as bandas velhas, que não tem muita rotatividade entre os nominees, os indicados. E eu acho isso meio estranho, porque alternativo é o rock. A grande parte, pelo menos. Existe alternativo que tá lá que poderia se encaixar no pop, com certeza. Mas, via de regra, eu acho que acontece isso. As pessoas veem um grupo de pessoas assinando uma mesma música, então, uma banda, então vai pro rock, sabe? E aí, como é novo, vai pro alternativo. Mas quando você fica mais velho, você vai pro rock. Relaxa, que a sua vaga tá lá. Entende? Acho meio... Fica naquele negócio meio o rock de lado. Você só vai ser rock quando você tiver certos anos de estrada. E tá surgindo agora. Por enquanto você vai ser alternativo porque você é novo. Então a gente não fala que é rock, porque rock é um negócio old school e você só pode ser isso. Vamos falar bem da verdade, né? Esse episódio poderia ser o tema o rock morreu ou não, porque a gente tá falando disso agora. Mas a bem da verdade é que o rock pode estar morrendo e a culpa é dos fãs de rock, que são chatos, porque eles não aceitam ouvir outras bandas. Eles ficam ouvindo as mesmas 6 bandas pro resto da vida, ficam usando as camisetas das 6 bandas pro resto da vida. Gente, vai conhecer artista novo, eles fazem músicas tão boas quanto os artistas que você ouve, ou se não melhores, sabe? Desabafei, desculpa. É uma coisa que eu sempre acho também que os fãs de rock querem das próprias bandas. Eles querem aquela monotonia. Se a banda lança uma coisa diferente daquilo que eles viram, é tchau, detona a banda, não quero mais ser seu fã, e é isso aí. Então uma coisa que eu posso destacar é que muitas bandas de rock acabaram se tornando monótonas, porque elas lançaram do mesmo, e todo mundo cansou. A gente quer coisa nova. Principalmente nesse período, a gente quer coisa nova. Só que, cadê a coisa nova? Que a gente só tem aquela coisa de sempre. O episódio mudou de nome agora, tá? O episódio agora é O Rock Morreu. Assim, sim, e a culpa é sua se você gosta de rock. Ou do seu pai, se seu pai for fã de rock chato que reclama que ai, mas no Rock in Rio não tem rock. Foda-se, é uma marca. Nossa, tá? sim, pior espécie, vai pro inferno. Vamos entender, tá, gente? Rock in Rio é só uma marca, tá? Não é o gênero musical, não vai tocar só rock lá, tá? Superem essa ideia, superem, sério, já deu. Outro ponto que eu quero, vou voltar um pouquinho no ponto das paradas, só pra ressaltar outra coisa que eles também falam na matéria, que é muito importante, que é a questão das colaborações. Porque tem muita colaboração, principalmente agora que o pessoal tá em casa e tal, sei lá, faz várias colaborações, essas coisas e tal. E que boa parte das colaborações são de artistas solos, porque você não vê uma banda colaborando, que a banda já tem 4, 5 integrantes, você nunca vai... É muito raro você ver uma banda colaborando com outra. E querendo ou não, isso também influencia nas paradas, porque muitas músicas que estão nas paradas são colaborações e são de artistas solos, sabe? Então, esse é um outro ponto também que a gente deve ressaltar quando a gente se fala de paradas e agora que o episódio mudou, do rock, não ter parcerias, até porque todo mundo é muito chato, então não vai ter parceria também.
Cara, eu acho isso muito verdade, assim, se for uma banda que a gente tá falando, eu acho bem difícil ter uma parceria, e inclusive, se tem parceria, muitas vezes não vai a banda fazer a parceria, vai o vocalista da banda fazer a parceria, como por exemplo, no caso de Homesick, da Dua Lipa, tá acreditado lá Chris Martin, não Coldplay. Provavelmente, os outros integrantes do Coldplay não tiveram realmente nenhuma influência na música, que nem Airplanes, do B.O.B. com a Hayley Williams. Inclusive, eu lembro que tava acreditado Hayley Williams from Paramore. Não Paramore ou Hayley Williams. Hayley Williams from Paramore. In Me, da Taylor, também era Brandon Murray from Panic! At the Disco. Então, tipo, você tenta desvencilhar o vocalista da banda, mas ainda assim você tem que falar, mas ele é daqui, viu? É aqui que você vai ouvir ele. E aí eu acho que tem essa dificuldade em si da banda, e ainda mais no mundo de hoje, assim, a indústria como ela tá hoje, os feats, eles estão acontecendo em lotes. E eu lembro a percepção que eu tinha antes, era que feat era, sei lá, uma coisa rara, uma coisa que não acontece sempre. Então, tipo, você tem que acertar naquele feat. Não é a casa da mãe Joana, sabe? Tipo, acho que a partir de quando o rap começou a ter mais influência, os rappers foram sendo convidados a participar de feats por conta das gravadoras. Bota um rap aqui, porque a galera do rap vai adorar essa outra música que não tem rap. E aí, tipo, sabe? Que nem aconteceu com Levitating, da Dua Lipa. Não tinha nada a ver botar um rap lá e botou lá o da Baby. No final ficou até legal, mas enfim. Acho que muito disso vem do rap do trap, tá em alta. Então o feat tá muito em alta e foi meio banalizado. E aí as bandas ficaram de fora dessa hype também, querendo ou não. E também a gente tem esse costume, né, de pegar uma banda e achar que a gente tem um líder naquela banda e só porque ele é o vocalista e tem aquela personalidade de eu canto, eu sou o líder da minha banda e é isso daí. Só que, sei lá, é muito complicado, porque quando você pensa em banda, você tem que pensar neles como um grupo, como um todo, sabe? Eles se formam pra ter aquilo ali que você tá ouvindo. Não é só a pessoa que tá cantando, mas a gente tocando instrumento, porque isso você vai ter em qualquer show, né? É uma outra coisa que eu quero destacar é a questão de grupos, que agora, em vez de bandas, todo mundo tocando, cantando, o que a gente tem restando são grupos pop, por exemplo, o BTS, que tá super sucesso, e eles são vários meninos cantando juntos. Eu posso dizer que grande parte do sucesso deles agora, né, pro ocidente, poderia dizer, porque eles fizeram muitos feats com artistas solo. Eles pegaram feat com a Halsey, o feat com o Love, que tá super em alta nos Estados Tem Unidos. com a Charlie também. Tem muitos feats deles e acho que eles bombaram muito por conta disso e também porque eles vivem alterando o estilo deles, né? Uma hora eles estão lançando uma música com influência latina, uma hora eles estão lançando uma música com influência de rap e é isso, eles estão se reinventando e garantindo um palco aí. E tem as Little Mix também, né? Elas ainda perduram aí, uma das poucas. Exatamente. E falando dessas questões de grupo, principalmente do Little Mix, eu vou aqui ressaltar essa questão de banda. Vou puxar um pouquinho um tema lá da frente, que depois a gente vai voltar a falar, só pra falar como, principalmente do Little Mix, que eles não têm banda, que é tipo, é a base lá e tocam, é ruim, é chato. Não é a mesma coisa que uma banda ao vivo num show. Isso também é péssimo. Tem que ressaltar isso porque Alice disse tudo. E falar também, falando dos grupos, acho que a gente talvez possa entrar nesse episódio também, os grupos meio que em paralelo das bandas. Eu acho que também os grupos, no final, eles estão acabando, porque uma vez que o grupo ele começa a fazer sucesso, fica muito aquele diabinho assim no seu ombro falando, faz carreira solo, sabe? E aí, eventualmente, uma hora isso acontece. Fifth Harmony aconteceu muito rápido. A Little Mix demorou um pouco pra primeira sair. E aí a Jessie saiu e já tá pensando em fazer uma carreira solo. Aí, indo um pouco pro K-pop, que eu percebo, o K-pop ele tem grupos de mais de 7 pessoas. Eu acho que isso é meio ruim nos dias de hoje, em que a gente tem redes sociais e tal, e a gente quer saber um pouco mais da vida da pessoa em si. E quanto mais pessoal você tem, menos fica um negócio pessoal, sabe? Então eu acho que, por exemplo, acho que isso pode ser um pouco da chave do sucesso do Blackpink, que dentro dos grupos de K-pop elas têm 4 pessoas, que é uma coisa que funciona melhor aqui pro Ocidente. E aí você vê também, nessa mesma linha, as cantoras do Blackpink, algumas também já têm música solo. E aí você consegue ver, tipo, que os grupos, eles, em determinado ponto, eles estão fadados a acabar. A gente viu já acontecer, por exemplo, NSYNC, que era muito famoso nos anos 2000, acabou. Backstreet Boys chegou a acabar, deu disband, só que eles floparam sozinhos e voltaram. Mas eu acho que se não tivesse flopado, eles estariam sozinhos até hoje, sabe? Então, querendo ou não, é um caminho que é muito atiçado para eles percorrerem. Um gatilho dessa questão aí, por exemplo, é o Black Eyed Peas. Eles Meu, sumiram... apaga isso! Vamos voltar, gente, mas não vai ter Ferg. Ou seja, não tá tendo Black Eyed Peas. Exato. Sinto muito, não tá tendo. O máximo que eles conseguiram chegar em algum lugarzinho foi a música com a Shakira, porque
bombou no TikTok, e só por causa do TikTok eles resistiram com essa música, porque senão, ó, não tá existindo o Black Eyed Peas, não tá tendo. Aí o João falou exato. Eu acho que E eu era o Black muito fã Eyed Peas, dele. eles já. É que eu acho que faz um sentido eles continuarem sem a Fergie, porque eles já existiam sem a Fergie antes. Só que com a entrada da Fergie, ela deixou muito impressa a marca dela no grupo. Foi Então é um muito difícil legado você enorme. falar. É muito difícil você falar em Black Eyed Peas sem falar dela. E vice-versa também, muito difícil você falar da Fergie sem falar de Black Eyed Peas. Ai, eu sinto muito Sim, saudade dessa gatilhos. época, assim. Maior arrependimento do will.i.am. Não é à toa que ele já falou em entrevista que ele se arrependeu de ter dado desbeijo do Black Eyed Peas. Não é à toa. Vai, trouxa, parabéns. E ainda, falando dessa questão de grupo, a gente tem outra questão que é o quê? Grupos são pessoas. Pessoas são complicadas. De vez em quando, a relação dá uma desgastada, né? A pessoa não quer fazer solo, não quer ir pra uma carreira solo, mas ela quer tentar um outro estilo. E aí, metade da banda não quer tentar aquele estilo. E aí fica assim, o que nós vamos fazer então? A relação da banda em si já fica meio desgastada. Aí começa aí brota burburinho. Ai, nossa, tal banda vai se separar, assim, assim, assado. E aí já começa essa questão. E pra piorar, a gente tem o quê? As gravadoras. Que sim, pra um artista solo mudar a vibe do disco, você muda o produtor. Quando é um disco de uma banda, isso não acontece, porque tem que ter querendo ou não, tem que ter um consenso, né? A gente é uma banda, sabe? São o quê? 4, 5 pessoas. E aí, ainda falando sobre a questão das gravadoras, é muito mais barato você pegar uma pessoinha e mandar ela, sei lá, pro UK pra divulgar o álbum. Uma banda você tem que mandar 4 pessoas. Essas pessoas têm que ensaiar horrores pra entrar no ritmo. Então, querendo ou não, fica mais caro também. E você já levando em consideração que bandas não são mais tão rentáveis assim, aí a gravadora vai falar assim, por que eu vou ficar investindo em banda, sabe? É muito mais barato investir em artista solo, vai me dar uma margem de lucro muito maior. Então a gente tem mais essa questão que nem as gravadoras ajudam. Eu também acho que isso é um aspecto mercadológico que acontece, que é tem um peso super grande. Só que também eu acho que, no caso das bandas, eles correm esse risco de divergências artísticas, mas não só divergência artística, como também divergência pessoal, com qualquer questão de opinião e tal. Por exemplo, o fulaninho quer mudar o rumo da vida dele, sei lá, casou, teve filho, não quer sair em turnê, e aí ele começa a empatar a banda. Tudo isso, quando você tem muitas pessoas trabalhando juntas, elas têm que estarem em sintonia, a partir do momento que uma pessoa sai dessa harmonia, meio que caga o rolê, sabe? É muito difícil você ter essa longevidade de uma banda e você manter isso com todos os membros, sabe? Então vocês vivem numa bomba relógio o tempo todo, você tem que sempre, com os seus membros, mais que vocês devem ser amigos e tal, você tem que estar medindo as palavras o tempo todo pra não machucar ninguém, e sempre vocês botarem as suas intenções pro futuro juntos, porque vocês vão ter uma vida juntos praticamente, né? Falando dessa coisa de banda, eu lembro das tretas com Panic! At the Disco, por exemplo, que só restou o Brandon e todos os outros saíram, aí saía aquelas confusões de que o Brandon era a pessoa mais difícil de lidar da banda e por causa disso todo mundo queria sair só porque ele queria trazer algumas coisas pro pop e ninguém queria. Enfim, é uma treta que surgia, né? E outra coisa de banda é que eu acho que o processo criativo de banda também demora bem mais do que o processo criativo de um artista solo. Não sei porquê, a gente tem esse costume de ver a banda, todo mundo envolvido naquele processo. Já o artista solo às vezes já recebe pronto aqui assim, na mão, aqui, tem 30 compositores que canta isso. Aí a pessoa vai lá, igual um canarinho na gaiola, vai lá, canta, vendeu, acabou, o trabalho dela tá feito. E em banda já é mais comum a gente ver todo o processo criativo, todo mundo participou, todo mundo juntou pra fazer aquela musiquinha, quis mudar isso, quis mudar aquilo, então demora muito mais. Enfim, eu acho que sempre demorou mais sair bandas, devido à minha própria experiência sendo trouxa com Coldplay, e é isso. Um fato também, que acho que é um caso interessante pra falar, é que eu vi isso esses dias, a mulher do Chris Cornwell, ele morreu há já, sei lá, uns 4 ou 5 anos, e a mulher do Chris Cornwell, ela ficou com as redes sociais do Soundgarden, com os logins, senhas e tal. E aí o Soundgarden, eles querem fazer um comeback, ou, sei lá, anunciar uma turnê de despedida, sei lá, não sei o que eles pretendem fazer. Mas o restante da banda pretende fazer alguma coisa com isso. Eles têm alguma ideia engatilhada, só que eles não têm acesso às redes, porque a mulher do Chris Cornell não quer ceder. Então, tipo, até isso acaba virando um problema, sabe? Então percebe como que é essa coisa do interesse das pessoas e você tem que ficar medindo o tempo todo? É muito mais fácil um artista solo, percebe? Eu tô chocada com o quão ridícula é essa situação. É o cúmulo do ridículo. Pois é.
Não, e isso, tipo, isso vai pra além de login de rede social, porque, por exemplo, se eles quiserem lançar alguma coisa do Soundgarden póstuma, ok, eles participaram de várias coisas, mas o Chris Cornell também participou, e quem vai dar autorização pra eles ou não é a família do Chris Cornell. Então, se eles não quiserem lançar, eles estão empatados, eles não vão conseguir sair do lugar. Então, cara, ter uma banda, ter a harmonia de interesses é muito difícil. Não é fácil, gente. Não é à toa que é difícil ter amigos. É por isso que o Bonnie não tá entre nós hoje, aquelas. E vamos de intrigas do Keeping Track. Próximo passo é sair no Fofocas no Instagram. Bom, uma coisa interessante que o Jonathan falou, que eu vou pegar como gancho, é a questão de que uma banda inteira participa do processo criativo de um álbum, por exemplo. Querendo ou não, a gente tá o quê? Na era da tecnologia. Você basicamente pode fazer um álbum na sua casa. Não é à toa que Billie Eilish e Phineas fizeram um álbum e levaram um Grammy, fazendo um álbum que foi praticamente concebido na casa deles, no quarto deles. Então, querendo ou não, é muito mais fácil se você é uma pessoa que gosta de cantar, que compõe. É muito mais assim, acessível para você baixar um aplicativo de edição, pegar um banco de instrumentos e você mesmo faz o seu trabalho, posta lá no SoundCloud, posta no YouTube, é autoral, então assim, é seu. E aí pode acontecer de uma gravadora te encontrar e aí você tem sucesso, ou pelo menos tem uma gravadora para te apoiar. Então, querendo ou não, a facilidade de fazer um álbum é muito assim, por que eu vou juntar pessoas se eu posso fazer um álbum sozinho? É basicamente essa a explicação de Bedroom Pop. Você não tem lá todos os recursos do mundo, mas você vai lá e faz. E não por acaso, artistas de Bedroom Pop são solistas. Aí você consegue a sua música fazendo sucesso, por exemplo, no TikTok, alguém vai ver isso, vai te chamar e você ganhou a vida sendo solista. Bom, gente, já temos, assim, se você quer sucesso, então, assim, passa uma música, faça ela hitar no TikTok e uma gravadora vai te descobrir. É assim que você garante uma boa aposentadoria, entendeu? É assim que funciona. Mas vamos continuar tendo base um pouco na matéria do El País, que é muito boa, por sinal, procurem. Que eles abordam um tema que, assim, atualmente tá meio caído, assim, ninguém liga muito não, mas que já teve seu ápice, que são o quê? Os programas de talento. E aí vai The Voice, The X Factor, American Idol, tem as versões brasileiras que eu não lembro o nome porque eu não acompanhava. Mas, assim, na época de ouro que a gente acompanhou, tinham o quê? Grupos. A gente teve Little Mix, teve One Direction, teve Fifth Harmony. Tá certo que a maioria, que assim, Fifth Harmony e One Direction deram disband, então, assim, todo mundo continuou indo para o solo. Mas uma questão que a gente pode levantar, além dessa questão dos grupos, é que, querendo ou não, por exemplo, vou usar o The Voice como exemplo, que foi o que eu mais acompanhei. Você só vê sua lista. Você nunca vê uma banda lá, você nunca vê um grupo lá. O máximo que você vê é um duo, e mesmo assim, eles não passam das batalhas. Assim, eles nunca vão muito longe. Então, é mais, assim, uma forma da indústria, querendo ou não, exigir mais de solistas e querer mais solistas do que bandas. E o que eu acho engraçado também é que, por exemplo, o X Factor, ele forçava a existência de alguns grupos, como foi o caso do Little Mix, do One Direction e do Fifth Harmony. Mas só que no fim eles acabam separando porque, inicialmente, não era essa a ideia deles. Eles não queriam lá para formar grupo, eles queriam lá de solistas. Então, eventualmente acaba, e acaba cedo. Eu acho que o Little Mix, ele perdurou até hoje porque elas conseguiram uma força no UK. Por óbvio, elas ganharam o X Factor aquele ano. Mas eu acho que é meio que quando eles fazem isso, eles já estão fadados a não acontecer mais, sabe? E também outra coisa, que aqui no Brasil, a Globo chegou a fazer um reality desses de bandas, que era o Superstar. Não sei se vocês lembram, mas muita coisa legal saiu do Superstar. Teve Suricato, eu acho, que saiu de lá. Aquela banda Malta. Esse não é tão legal assim, mas eles ganharam. Enfim, isso é um monte de coisa lá. Agora eu não tô conseguindo lembrar todas as bandas, mas eu sei que muitas bandas legais saíram de lá. Acho que Super Combo. Melim, eu acho que veio de lá. Melim talvez venha de lá. Enfim, muitos nomes que hoje a gente conhece. Mas vieram de lá. Muitos nomes que a gente conhece vieram de lá. Mas não durou muito, sabe? Acho que durou 2 temporadas. E o The Voice tá até hoje. Então, de novo, estamos vendo que bandas não são tão interessantes. Artistas solos são. E o que é mais engraçado disso é que a longevidade disso. Porque quantos artistas que passaram pelo The Voice Brasil a gente ouve hoje? Nenhum. E quando a gente passou pelo Superstar, a gente ouve. Esses, sim, a gente consegue pegar uma meia dúzia, talvez, que ainda ouve. Até o disband.
Tem aquele negócio de bandas sempre carregam um legado, enquanto artistas solos estão procurando o agora. Então, ou você é imediatista e lança agora e conquista alguém, ou você vai perder sua carreira no flop. Já uma banda, se você conquistou uma legiãozinha ali, eles vão com você até algum ponto. Tipo, ou eles vão enjoar em algum momento, ou eles vão te acompanhar até você dizer que acabou. Basicamente isso. É o que aconteceu, por exemplo, com Paramore. Fãs de Paramore vão ser sempre fãs de Paramore. E ainda tem aquela questão de algumas bandas estão se tornando solo. Algumas não, né? Porque eu só sei citar uma agora, por exemplo, o Years and Years, que ele vai seguir solo. Aí eu fiquei meio pensando nisso. Eu gosto muito deles, acho que vai ser promissor, mas ao mesmo tempo fiquei meio triste que ele tá solo. Gente, sobre o Years and Years, eu não ia nem falar, mas eu vou falar, viu? Eu acho que eles perderam um pouco. Eles não, agora é ele. O Years and Years, o Oli Alexander / Years and Years. Sem os outros dois, ele meio que perdeu o brilho do Years and Years, tipo, a marca registrada do Years and Years. Existia aquela coisa que eles carregavam do eletrônico que eles faziam, que era diferente. Eu acho que esse single que eles lançaram, Starstruck, é bem qualquer coisa pro nível Years and Years. Aquela Meteorites, que é por uma trilha sonora, é bem melhor que aquilo. Eles estão pra... Ele agora... Ele tá pra lançar um álbum e, tipo, não tem conceito algum, coisa que o Years and Years era super bom, super pensado. Acho que uma cabeça só pensando no conceito não tá rendendo quanto eram as 3 cabeças pensantes. Por mais que demorasse mais, era aquela coisa toda que o Jonathan falou, fazia valer a pena e imprimia a marca registrada do Years and Years, por mais que sejam 3 cabeças pensantes, pensam de modo diferente e tal. Agora, uma cabeça só, você acaba se tornando algo muito mais comercial, sim, e muito mais fácil de ser moldado. Acho que perdeu um pouco da identidade, e isso faz falta. E teve gente que desapareceu, né? As bandinhas que desapareceram que todo mundo amava, mas que só tiveram, assim, 2 hits, que foi, tipo, The Wanted, The Vamps. The Vamps ainda existe? Porque eles lançaram. Eu não sei se ainda existe, mas toda vez que eu vejo eles têm um turnê marcado pro Brasil, então deve existir. Ou tá fazendo um turnê de revival. Existe, existe, e eles fazem feat com cantora solo. Isso é um ponto interessante, eles fazem feat com cantora solo. 1 milhão, mas eles fazem. Eu lembro da Demi Lovato com eles. Inclusive, eu amava. Realmente, nossa, memória, gente. Aquele single Somebody to You é antiga. Cada vez me sinto mais velha. Bom, como a gente comentou lá no comecinho, que além das plataformas de streaming, outra coisa que também influenciou nisso tudo que a gente falou foi a pandemia. De uma forma bem simples, porque o solista chega, abre a live dele lá no Instagram e começa a tocar. Uma banda não pode fazer isso, porque tem o delay da imagem, não é como se cada pessoa pudesse tocar o instrumento numa caixinha da live e desse certo. Então, essa é mais uma coisa que acho que provavelmente a mais óbvia de todas, que é muito mais fácil um solista chegar e fazer uma live do que uma banda. Não tem como. A gente tem o exemplo que a gente já citou algumas vezes, que é o Chris Martin no Grammy. Foi, tipo, uma coisa meio estranha, meio caiu de paraquedas. Rolou meme porque ele estava sozinho naquela cadeirinha. É um exemplo muito prático, assim, pra gente ver como que... Até nisso a pandemia influenciou, gente. Até nas bandas. Eu não digo nem só isso das lives, mas também o próprio processo criativo das bandas, ou de como você fazer as bandas ficarem unidas durante a pandemia. Eu imagino que uma banda, a menos que ela não esteja em ato, eles precisam ter essa dinâmica entre eles para ter uma sinergia e tal, não ficar muito tempo sem conviver em si, e também preparando algum material. Eles precisam estar conversando, discutindo as ideias deles, preparando algum som, fazendo algumas sessões e tal. Com o distanciamento isso não acontece. Eu acho que aqui a gente tem muito esse problema aqui no Brasil, lá eles já vêm se encontrando há muito tempo, assim, já é permitido, mas que nem, por exemplo, eu vi o Terno Rei, eles fazem viagens para discutir, gravar, ter ideias para o próximo álbum. A Duda Beat fez isso também para esse segundo álbum dela. Então, eles precisam ter essa coisa da galera junta, reunida, esse brainstorm de ideias, essas coisas todas, que acaba dificultando, assim, a vida de uma banda. E aí, coisa que o solista realmente não vai passar muito por isso, né? Realmente, o exemplo mesmo é o Coldplay. Eles se dão muito melhor em dinâmicas de grupo ali, sempre juntos, que vão criar melhor. Até isso a pandemia influenciou. Infelizmente aqui a gente tá longe de sair disso. Estados Unidos tem um pouco mais de sorte, é mais abençoado. E assim, vamos tocar numa ferida? Vamos tocar na última ferida do dia pra encerrar esse nosso podcast, que é o quê, gente? São os festivais. Lollapalooza, Rock in Rio. Eu estou falando com vocês. Por favor, assim, já basta ter o Swift me dando prejuízo na Tickets for Fun. Então, assim, por favor, Lollapalooza, me ajuda aí. E aí, agora falando sério, gente.
vamos falar dos festivais que, querendo ou não, são o reduto, o último reduto do rock, assim, é o quê? O festival. E, assim, ele meio que não está sendo mais um reduto do rock, porque os solistas também estão chegando lá. Cresce pra caramba. E aí, eles também acabam pegando lugares no line-up que poderiam ser de uma banda, por exemplo, que você poderia conhecer uma bandinha nova, você não vai conhecer uma bandinha nova, você vai conhecer um solista novo. O Rock in Rio, ainda assim, ele é um grande reduto de resistência do rock, tem muitas bandas no line-up. O Lola, ele já é, como ele pega um público mais jovem, aí sim você consegue ver mais solistas. Mas, por exemplo, nos festivais gringos, pelo menos nos Estados Unidos, tem muito artista do rap, do hip hop, do trap. Então, as bandas estão em grande minoria já nos Estados Unidos. Eu vejo que na Europa também tá chegando um pouco o rap, mas não é tão predominante quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é ridículo o quanto o rap é grande, assim. É como o pop era no começo dos anos 2000, enfim. Enfim, e aí eu acho que realmente os festivais mais tradicionais estão segurando essa barra de ter as bandas. Então, por exemplo, o Glastonbury, ele tá firme e forte na luta. O Primavera Sound tá firme e forte. O Rock in Rio, firme e forte. O Lola já não. O Lola não é tão... Ele não tem essa coisa de ser tradicional. Ele quer ser o moderno. Ele quer estar nessa pegada mais do som do amanhã, entendeu? Não que o Primavera não seja essa vibe também, mas eles privilegiam mais as bandas. Realmente, o Rock in Rio ele privilegia bastante as bandas, mas mesmo nele a gente consegue pegar sempre alguém lá no headliner, como um solo. A Anitta, a Pink, enfim, solistas pop que, né, de grande sucesso que vieram pro Rock in Rio, mas ainda assim, predominantemente, são bandas que resistem, nós resistimos. E por falar nisso, eu já deixo aqui umas indicações de bandinhas pra vocês ouvirem, se vocês ainda não conhecem. Vocês podem ouvir o Half-Life e também Saint Motel. Eles são ótimos, vocês podem procurar e vocês vão adorar. Alguma indicação, Gustavo? Quando a Lorde finalmente fizer uma dupla sertaneja com a Tove Lo, eu vou indicar. Porque essas aí, bicha que gosta de trabalhar junto. Porque boatos que a Tove tava na Nova Zelândia recentemente e elas tiveram lá umas sessões juntas. Pode estar escrevendo o quê? A segunda parte de Homemade Dynamite, que já é das duas. Só resta esperar, gente. Tomara, vou adorar ver. Acho que eu não tenho nenhuma indicação de banda, gente. Eu vim completamente na cara da coragem. Eu posso repetir o que eu falei em outros episódios. No episódio se não me falha a memória, o de apostas, que eu apostei no Banners, que é uma banda, mas que se você procurar, você só vai achar a imagem do cara, mas é uma banda que é muito boa, só tem música legalzinha e tal, então essa seria a minha indicação. Eles citaram no TikTok. Bandas também conseguem hitar no TikTok. Muito menos, mas conseguem. Então vai procurar, Someone to You é ótimo. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que nós terminamos mais um episódio com essa discussão muito filosófica. A gente tá extremamente reflexivo hoje. Assim, sofrendo um pouco também, porque a gente queria mais bandinhas de sucesso pra gente chamar de nossa, pra gente poder ir no festival quando a gente puder ir no festival. Então, assim... Coldplay tá voltando, galera. Anotem, tá voltando. Nossa, Jonathan, por que você tá falando tanto de Coldplay? Não tô entendendo. Porque eles estão voltando, hein? Eu tô te falando. E não só isso, vem por aí. Entendi. Até o Flash falou que eles vêm pro Rock in Rio. Só falta a gente ter Rock in Rio, mas eles além vêm. do Flash, agora... O Anselmo gosta também. Exatamente. E tá surgindo vários boatos aí, que surgiu a continha do Twitter aí, que tá trazendo várias coisas enigmáticas, que eu não sei o que é, ainda não decifrei, porque eu não sou de exatas. E é isso. Só sei que o Coldplay está voltando. E tem conceito por aí. E tem muito mais coisa relacionada a Coldplay vindo por aí, gente. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, daqui uma semana talvez vocês entendam. Deixei no ar. É com esse mistério que eu vou encerrar o episódio de hoje. Fiquem ligados. Vou repetir mais uma vez, porque é o começo de uma nova era. Então vai lá seguir a gente, por favor. @KeepingCast no Twitter e no Instagram. Porque essa nova era, gente, sério. Essa nova era é um xodazinho. A gente chegou numa nova era primeiro que a Lorde, sabe? Aqui a gente trabalha assim. A gente trabalha à frente do tempo da Lorde. O que não é muito difícil, mas a gente trabalha. Então, chegou a nova era antes da Lorde. Vamos lá, gente. Vamos curtir a gente, vai tudo certo. Aproveita essa nova era. Espero que vocês gostem, deem feedback pra gente. E espero que também vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. E a gente fica por aqui. Beijos! Até a próxima. Tchau, tchau.